claro que a indústria farmacêutica inventou coisas incríveis, né? Necessárias para a nossa vida moderna. Mas a gente tem visto aí vários documentários agora saindo, né, sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos, como aí assim como a comunicação é uma ferramenta, né, para o bem e para o mal, marketing, etc. Como a indústria usou, por exemplo, o marketing para criar demandas que não existiam, no caso dos opiáceos, né? Então, usar opiáceos, no caso, os opiáceos eram usados para tratamento de câncer, o paciente que estava lá terminal, morrendo de dor, em Dor casos de crônica, câncer, dores crônicas, e aí começou-se a receitar para pacientes que já não tinham tanta necessidade ou dosagens maiores, as pessoas saíram viciadas, enfim, só para usar um exemplo aqui que nem tá em pauta, mas assim como, tudo isso para dizer que assim como a indústria inventou coisas maravilhosas, indústria farmacêutica, a indústria também tem o seu lado negro lá da força, e obviamente não colocando toda a indústria no mesmo saco, né? Sim. Assim como existem bons profissionais, existem maus, assim como existem boas empresas na indústria farmacêutica, existem empresas que não têm um papel tão bonito ali. Sim. Qual que é o papel negativo aí da indústria nessa medicina que não trata, que remedia, não cura, digamos assim? Eu penso o seguinte, é um business, né? Sim. Vamos pensar como business também. Então, a indústria... No fim do dia é um negócio, é isso aí. A indústria acredito que na década de 40, quando começou o processo industrial mesmo, né, farmacêutico, a medicina estava muito focada até num processo mais rudimentar, né? Em ervas, em coisas mais caseiras, né? Então, era uma medicina muito focada em tratamentos alternativos. Tanto que, na Suíça, o tratamento para tuberculoso, sabe o que era? Você não sabe como é que era? Não. Pesquisa até legal, porque tinha os sanatórios, né? Que era onde tratava, não é maluco, né? Sanatório a gente tem aquela ideia que é para quem é com problema mental, não. Em que as pessoas, eu não vou lembrar o nome do médico na Suíça que fez isso, eles colocavam as pessoas à exposição solar. Olha. Para tratamento da tuberculose. Olha e tinha uma cura. Por que exposição solar? Vitamina D, alguma coisa Vitamina assim? D. Exatamente isso. E a vitamina D é um ativo extremamente importante. Que agora está voltando na moda, né? Porque teve alguns precursores, como o Dr. Michael Holick, né? Um gênio, que começou a defender vitamina D em dosagens e o benefício em geral que ela faz no ser humano e que ela é um potencializador aí de saúde, né? Em tudo. Mas o que acontece? Ali, até então, a indústria farmacêutica, quando ela foi começada, ela começou com uma base em cima de uma indústria pesada, forte, né? Que ela veio com um fim mais comercial. Então, veja, tem até alguns livros, né, que falam um pouco mais sobre esse mundo, Remédios que Curam, Remédios que Matam, de um pesquisador e um estudioso brasileiro. Tá? Até o tema já é meio forte, né? E um livro fantástico que os leitores podem ler, não é um livro médico, é um livro que conta muito sobre esses bastidores. E veja, hoje você pode ser um acionista de uma grande indústria na Bolsa de Valores. Você, como um acionista, você quer o quê? Lucro, né? Lucro. Você quer resultado. Tá? Você quer que o remédio venda um monte. E é isso que está na essência, no DNA hoje, de todas, praticamente. Tá? Então, assim, não estou dizendo que o remédio não tem a sua função, como você falou, tem, mas eu acho que aí a nossa informação, e hoje, como a gente falou, ela está universal, a gente tem que questionar um pouquinho mais o porquê. Não, mas você vai ter que tomar porque o teu corpo é assim. Mas será que teu corpo é assim? Será que você vai ter que tomar esse remédio para a tua parte digestiva, ou para o teu colesterol, ou para, entendeu? Para o resto da tua vida, sendo que, vamos pegar o exemplo do colesterol, 80% é produção endógena.
Quer dizer, então, que as minhas reações bioquímicas, o meu metabolismo, né? O termo que a gente brincou ali, metabolômica, minha tá meio bagunçada, estou desviando rota ali, tem alguma coisa que está fora. Então, eu tenho N casos de pacientes que vieram com alterações laboratoriais, seja de colesterol, ou de ferritina, ou de alguma outra coisa que é considerada assim, pela medicina mais cartesiana. Ah, não, isso aqui é da tua genética. Ou é do teu perfil. Não tem jeito não, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Toma isso aqui e faz isso aqui pro resto da vida. E que depois de um tempo, só que aí todo é um processo, né? Você foi arrumando aquilo ali. Só que não é assim. Eu citei lá que aumentou em 5.000% a prescrição de testosterona para homens. E eu vou te dizer, isso aqui está errado. Porque 90% hoje dos homens que estão tomando testosterona não precisam tomar. Entendeu? Porque se ele arrumar o sono, modular a mentalidade dele na questão da ansiedade, comer melhor e treinar, que vamos ampliar, né, de 3 para 4, né? Que vamos colocar o treino ali. Ele melhora a produção. Vou dar exemplo real também. Teve um caso de um senhor que veio 20 quilos mais comigo, todo bagunçado, inflamado. Foi 2 anos, tá? Entenda que o processo, muitas vezes as pessoas não querem o processo. As pessoas querem a fórmula mágica. Querem Esse imediato. é o problema, o imediato. Em tudo. Mas tá disposta a tomar remédio por 10 anos da vida, gastar 10 anos da vida com tarja preta ou sei lá o quê, porque quer a fórmula mágica. Mas desde quando isso é fórmula mágica, gente? O resto da vida Não existe. tomando um remédio. Também não entendo isso, essa mentalidade. Mas isso acho que é Que é o questão do efeito imediato, né? imediatismo. O efeito imediato. Porque não é imediatismo. fórmula mágica você tomar pro resto da vida, né? Nem 10 anos, pro resto da vida, um remédio. Fora o que a gente sempre falou, né? A gente falou antes ali, o bônus e o ônus. Às vezes, passei por um estresse pós-traumático. Vou tomar um benzodiazepínico, né? Um remédio para dormir, tarja preta, né? Nome mais popular. Talvez seja necessário, entendeu? Você teve um problema grave, mas e aí? Vai ser a tua muleta pro resto da vida? Ressignifique aquele problema. Trabalhe a tua mentalidade, controle a tua ansiedade. Vá fazer alguma coisa para equilibrar o que desequilibrou todo aquele processo. Porque, com certeza, a nossa mentalidade, nossas emoções, elas têm um link direto com todo o nosso sistema neuroendócrino. Então, bagunçou intestino, bagunçou hormônios, bagunçou tudo por uma situação, às vezes, exógena. E todos nós temos estresse. Só que tem pessoas que, às vezes, aquele estresse significou muito mais. Sim. E aí ela fica naquele processo. O que é depressão? É a pessoa que vive sempre lá. No passado. No passado. O que é ansiedade? É a pessoa que vive onde? No futuro. No futuro. Mas qual que é o teu único poder? Tem até um nome, um título de um livro. O agora. Poder do agora. Poder do agora. Poder do agora. Esse é o nosso único poder. Então, o que você agora, a pergunta que tem que ficar para o nosso espectador é: o que você hoje pode fazer de maneira prática, direta, que mude o teu agora? Mas antes conta do caso do 20 quilos acima. Então, voltando. Então, esse caso desse paciente, ele veio com N alterações. 20 quilos acima, apneia, N coisas. Marcadores inflamatórios extremamente alterados, tá? Então, assim, até foi um caso que até eu brinco com ele, que ele é meu paciente já de um bom tempo, tá? Que até quando eu parei para montar a programação do que eu ia fazer para ele, quase que eu liguei para ele, passa aqui, me dá teu Pix, vou te devolver aqui, porque o desafio estava grande. Sério mesmo, sério mesmo. Nossa. Foi um paciente que eu sentei assim e pedi ajuda a Deus. Caramba. Sim, porque eu não sabia por onde começar. De tão complexo que era o caso. Exato. E daí a gente começou por etapas, claro. Né? E assim foi indo, foi emagrecendo. Emagreceu 20 quilos da noite por dia? Não. Óbvio que não. Teve o fator dele mudar a mentalidade dele, começar a ir para academia, treinar, começar a dormir melhor.
E assim foi todos os fatores. Ele veio com perfis, falando de testosterona, passei testosterona injetável para ele? Sim, porque ele tinha os exames já anteriores que vinha lá, 180, 200, para um homem o ideal é quanto? 700, 800, Nossa. nessa curva, que seria um percentil superior. Na maioria dos laboratórios é de 700 até 900 mil, tá? Seria um nível legal. Então, um percentil mais superior, você vai ter muito mais resultado e performance do que num resultado abaixo, por exemplo, de 300 até os guidelines já definem que é indicado repor. Esse paciente tinha indicação de guidelines de reposição. Só que ele vinha assim com o exame. 180, 200, daqui a pouco 700, daqui a pouco 150. E por quê? Porque ele fazia uma injeção, subia, mas não tratava o problema. Você não equalizava todo o mecanismo de produção endógena. Sabe quanto que ele tem hoje, só nesse exemplo de testosterona, sem repor? Ele não repõe nem com injeção, nem com gelzinho. Lá no começo, fez tudo. Fez tudo. Teve que fazer? Teve. E agora... Hoje ele está com 800, um paciente de quase 60 anos de idade. Olha, que sensacional. Daí você vai dizer assim, mas 60 anos não tem mais jeito. Claro que tem, Dani. Claro Olha que tem. Isso. Ele fez sem a repor, lição. sem nada. Porque o corpo ele vai retomando, né? Ele vai se ajustando. O corpo faz autocura, entendeu? Ai, que incrível.